Dentre as vantagens desse tipo de técnica, nós temos a redução no tempo de tratamento, porque se a gente comparar essa opção de tratamento com os enxertos ósseos, com a reconstrução óssea, há um tempo muito menor do tratamento. E a outra vantagem... Menos da metade. E a outra vantagem é que nesse meio tempo o paciente pode continuar fazendo uso da sua prótese provisória, como a Morgana comentou anteriormente, desde que ajustada, que não tenha um contato prematuro. Não machucar, né? Então, assim, só para que vocês entendam, como é que seria um paciente que tivesse que passar por enxerto ósseo, o que aconteceu para chegar a essa situação. Então, aqui a gente está simulando como se fosse uma extração, pode ter sido por uma indicação, ou então mesmo por algum problema, ou fratura. Periodontal. Tem várias situações. Então aqui, o que aconteceria normalmente, com o tempo esse osso vai se reabsorvendo, ele vai, com o tempo, vai perdendo tanto em altura quanto em espessura. Por quê? Porque o organismo entende que não tem utilidade aquele osso ali, porque a função dele era segurar os dentes que existiam previamente. A partir do momento que ele perdeu a função, ele atrofia. Então, como a gente estava agora, eu dei uma pausa, isso aqui seria um remanescente que nós teríamos para poder ainda fazer implante, mas nesse caso aqui, se a gente continuar naquela situação, há uma perda ainda maior ainda desse remanescente ósseo para poder fazer a instalação de algum implante. Nesse tipo de cirurgia, como a gente já comentou e gosta de frisar, o importante é uma técnica mais delicada, né? Inclui implantes maiores, envolvidos em áreas de anatomia da face, então exige, claro, um planejamento muito criterioso. As tomografias hoje ajudam muito nesse sentido, que faz com que a gente tenha os guias cirúrgicos perfeitos, então eles nos dão a posição exata aonde esses implantes têm que ser instalados, né? E aí um sucesso da técnica. Acho que tem até mais uma foto, né, mostrando uma imagem tomográfica, então, de um paciente com um caso grave, né? Então, uma atrofia severa mesmo de maxila, uma perda extensa, então onde foi feito 2 pequenas ancoragens na base do nariz e feito 2 fixações zigomáticas de cada lado. Então ali vocês conseguem ver bem a parte então, dos olhos, do nariz, né? Então e o osso que fica embaixo ali da face e os 2 implantes zigomáticos extensos ancorados nessa região. Então, interessante até que a gente comentou, esse caso aqui é específico de uma diversidade da técnica, ou os 2 zigomáticos, implantes zigomáticos, ou então 1 e mais implantes na região anterior. Isso então, mesmo. Os protótipos da maxila que a gente obtém através das tomografias, então um exemplo é isso aqui, ó, tá? Então, a partir de um exame tomográfico, a gente pode pedir para que seja elaborado um protótipo. Esse protótipo, então, é um material que a gente possa aqui pegar e estudar. Então, a partir daqui a gente consegue fazer um planejamento. Ver as variações também da anatomia. Todos os acidentes. Isso aqui, logicamente, não é real, é só para que a gente possa, talvez, exemplificar um pouco melhor para vocês em casa. Mas, então, a partir do momento que a gente tem isso aqui em mãos, é mais fácil para a gente poder apresentar um diagnóstico para o paciente, fazer um planejamento melhor e até mesmo fazer um treinamento já da própria cirurgia antes dela ser realizada em boca. Seleção do implante, dos componentes, então isso tudo otimiza em muito tanto o procedimento cirúrgico como o procedimento protético. Só para que a gente possa exemplificar um pouco melhor, mais ou menos o implante ele vai sair dessa região aqui. Mais por dentro, né? Ali mais pelo palato, então, né? vamos supor que a gente está contando aqui um canino, então do segundo pré-molar mais ou menos nessa região, só que como a Morgana frisou bem, mais pela região palatina, que seria do céu da boca, e ele vem correndo lateralmente e vai se fixar nesse osso da face aqui, que é o osso, então, zigomático. Passando pelo seio maxilar, que é aquela cavidade vazia, cheia de ar, que a gente já comentou inúmeras vezes. Como a gente mostrou no vídeo, que seria ali a realização do enxerto ósseo. Com certeza. Pessoal, uma coisa muito importante nesse sentido é que as pessoas falam assim, chego no consultório, às vezes vem muitas coisas, né, ou de enxerto, ou de implante zigomático, e às vezes podem chegar e dizer assim, não, eu uso uma prótese total, eu quero fazer implante zigomático. Eu uso uma prótese total, mas eu vou fazer enxerto, eu preciso. Então, na verdade, o dentista que tem que avaliar criteriosamente cada caso. Então, tem casos que a técnica do zigomático é melhor, tem casos em que ela não é indicada. Pacientes com uma angulação de anatomia muito grande, às vezes esses implantes eles vão ter uma protuberância muito grande na parte do palato, então vai incomodar depois para
para a parte lingual, para conversar, para se alimentar. Então não está indicado, então nesse caso os enxertos estariam mais indicados. Tem pacientes que não podem fazer enxerto porque a atrofia severa a atrofia está muito extensa. Então assim, nada melhor que o dentista avaliar com a tomografia, junto com o paciente e definir qual técnica vai ser melhor para você, né? Então, com certeza vai ser feito o melhor tratamento, o melhor estudo para que se possa ter um resultado melhor. A gente vai passar para vocês agora algumas fotos de exame radiográfico e também algumas fotos de casos clínicos, para vocês também verem um pouquinho a diferença, como ficaria um caso de protocolo comum e um caso feito com implante zigomático. Eu só vou voltar uma foto aqui anterior, só para a gente exemplificar como é que ficaria mesmo a passagem desses implantes. Então a gente tem numa região que vai pela região do palato e depois ele tem a fixação num osso da face. Então aqui é só para ter uma ilustração. Então olhem só a diferença que existe então dos implantes convencionais, que são os que estão aí nessa região anterior da parte superior aqui, se comparado então com o implante zigomático. Nesse caso aqui, um zigomático de cada lado. E aí nessa região anterior tem 3 implantes convencionais, que a partir do momento que eles estão unidos, passam a ter uma mesma função e possibilitam aqui uma prótese fixa para esse paciente. Então aqui vocês podem ver o paciente já está com a prótese instalada, né? Então o que a gente fala às vezes dessa protuberância palatina, então vocês podem ver bem ali no céu da boca, no palato, então uma região onde ficam o quê? Fica uma certa protuberância, porque aí é a saída do implante zigomático. Então, ele tem que ser inclinado para que ele possa pegar o osso zigomático da face e ele tem essa saída um pouco mais palatinizada. Tem casos que tem inclinação menor, a gente consegue quase na passagem oclusal dos dentes, e tem caso onde eu falei que às vezes a gente evita fazer o zigomático, que essa passagem ficaria muito ao centro, então isso incomodaria muito. Né? Isso tudo define mesmo quanto tempo o paciente já usa uma prótese total, quanto tempo ele já perdeu seus dentes, a sua anatomia, que lado que ele perdeu primeiro na fase da sua vida. Então assim, ó, aqui um outro exemplo, como a Morgana comentou anteriormente, de regra nós tentamos sempre sair nessa linha que seria uma linha oclusal dos dentes. Nesse caso aqui específico pode ser que... Essa prótese ainda está no modelo de gesso, né, sendo fabricada em laboratório. Tá? Aqui não compromete em muito, tá? Mas se a gente for agora avaliar o outro lado, de novo ficou numa situação aqui que talvez pode causar um desconforto para o paciente. Não é regra, mas tem alguns que vão acabar relatando essa situação. Para né? ver até como na mesma pessoa, né, a gente pode ter variação anatômica dos dois lados, né? Então ficaria um lado mais protuberante que o outro.